As Palavras e os Feitos de Cristo, por Joyce Sobran. Quando eu era bem mais jovem, eu quase idolatrava Shakespeare. Ele me parecia quase literalmente inspirado, o homem mais eloquente que já viveu. Ele quase ocupou em minha vida o lugar que o catolicismo brevemente teve após a minha conversão de adolescente. Quando retornei à Igreja Católica, no início dos meus 30 anos, eu comecei a enxergá-lo de uma outra forma. Sendo eu mesmo um escritor profissional, eu ainda o admirava imensamente e percebia como seria impossível para mim emulá-lo. Porém, eu não o considerava mais como um Deus. Eu tinha um outro Deus, a saber, Deus. Eu comecei a me maravilhar com as palavras que foram verdadeiramente as mais inspiradas já ouvidas, as de Cristo. Como escritor, eu sempre me sinto honrado quando alguém me cita, ou mesmo lembra de algo que escrevi. Mas Cristo ainda é citado após 2000 anos. Um homem obscuro, ele nunca escreveu nada, e dele temos apenas algumas das poucas palavras que ele disse durante a sua vida. Não no hebraico ou no aramaico nos quais ele falava, mas traduzidas para o grego e depois para a nossa língua. Suas palavras têm um poder único que as separa de todas as palavras meramente humanas. Mesmo a duas traduções do original, elas ainda nos penetram e nos influenciam. Elas nos mudaram profundamente. Ele não apenas realizou milagres, ele falou milagres. As palavras que lemos de sua boca são milagres. Elas têm um efeito sobrenatural sobre aquele que as recebe. Uma prova de seu poder é que nós queremos resistir a elas. Às vezes elas chegam a ser insuportáveis. Como os primeiros discípulos que o deixaram, ficamos tentados a dizer: essas coisas são muito difíceis, quem pode aceitá-las? Essa é a reação do homem normal, do homem caído. Grande como Shakespeare é, nunca perdi uma noite de sono por algo que ele disse. Ele deixa a minha consciência em paz. Ele é um imenso virtuoso da linguagem, mas muito de sua beleza se perde na tradução. Eu peço desculpas se isso ofende os nossos leitores alemães. Na Alemanha acredita-se que Shakespeare em inglês é só uma matéria-prima para as grandes traduções de Schiller. Da mesma forma, ninguém se sente culpado por ler Platão ou Aristóteles. Eles falaram verdades importantes e duradouras, mas que nunca nos perturbam por dentro. Nunca temos medo de lê-los. Não somos tentados a resistir a ele como somos tentados a resistir a Cristo. Os ditos de Confúcio e Maomé não passaram às outras culturas com força, como as de Cristo. Eles são muito sábios às vezes, ou não teriam resistido aos séculos. Contudo, eles são apenas humanos. Mas tudo isso levanta uma questão, e aqui peço desculpas por ofender nossos leitores protestantes. Se a Bíblia deve ser o nosso único guia, por que Cristo não escreveu ele mesmo? Por que, até onde sabemos, ele nem sequer ordenou aos apóstolos que a escrevessem? Por que deixar tanto ao acaso? Ele disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Pelo visto, isso é verdade mesmo que não saibamos de nenhuma medida de sua parte para que suas palavras fossem preservadas. Ele parece ter confiado que, sabe-se lá como, elas teriam efeito apenas pela sua própria força, assim como ele confiava que sua humilhação, agonia e morte como criminoso comum subverteria toda expectativa humana e realizaria sua enorme missão. São Tomás de Aquino escreveu que a redenção foi um milagre ainda maior que a criação. Eu me perguntei muito o que exatamente ele quis dizer com isso, e acho que estou começando a entender. A imaginação humana pode facilmente conceber Deus criando o mundo. A raça humana tem muitas histórias e mitos de criação. Cada cultura parece ter os seus. Mas ninguém imaginou, nenhum ser humano poderia ter imaginado, Deus tornando-se humano e redimindo a raça humana ao submeter-se a total desgraça, inexpressável dor física, morte e terminar sua vida no que parecia total futilidade, até aos olhos de seus discípulos. O maior gênio que já viveu jamais poderia ter previsto tal história. Ela é absolutamente contrária ao senso comum. Ela veio como um choque total, mesmo aos mais devotos e estudados judeus que eram íntimos com as escrituras e com as orações pela volta do Messias. Os apóstolos que ouviram Jesus repetidamente prever sua paixão, seu destino na cruz, falharam em compreender o que aconteceu. Quando suas palavras se cumpriram ao pé da letra, ao invés de perceber o que parece óbvio para nós, eles fugiram aterrorizados, como nós mesmos faríamos se estivéssemos lá. As epístolas do Novo Testamento foram escritas por homens que tinham visto Cristo após a ressurreição.
Um cético poderia menosprezar a visão de São Paulo como uma alucinação, mas Pedro, João e Tiago viram a paixão e depois se encontraram com ele, conversaram com ele, tocaram nele. Eles não negaram a sua própria deserção e falta de fé no momento da morte, assim como os antigos israelitas não diminuíram em suas próprias escrituras suas muitas falhas diante do Deus verdadeiro. Essa é uma parte essencial da história. Também os autores das epístolas nunca ficaram reiterando que a ressurreição foi um fato, como se houvesse alguma dúvida. Eles trataram dela como algo muito conhecido a seus leitores para precisar de mais prova. Eles estavam preparados para morrer como mártires em imitação a Cristo. O sofrimento cristão e não escritos cristãos era o meio principal da Boa Nova para o resto do mundo. As palavras de Cristo, em suas mentes, eram inseparáveis dos seus feitos. Ele fundou uma organização, que chamamos hoje de Igreja, e disse e mostrou aos apóstolos como seguir sua missão quando ele já não estivesse entre eles. Parece-me fatalmente anacronista supor que a distribuição de literatura, na forma que hoje chamamos de Bíblia, fosse uma parte proeminente dessa missão. Isso era impossível antes da prensa, que foi um grande avanço tecnológico, mas que não teve nenhum lugar na vida da Igreja antes do século XV. Os apóstolos não tinham, nem poderiam ter, nenhuma concepção dos livros como conhecemos hoje, produzidos em massa e baratos. Antes de Gutenberg, cada livro tinha de ser copiado à mão, preservado cuidadosamente e manejado com prudência. Ler, inclusive, era uma habilidade especial. A vida da Igreja, como prescrita por Cristo, era sacramental. Ele nunca falou aos apóstolos para que escrevessem livros. Ele falou-lhes que batizassem, pregassem o Evangelho, perdoassem pecados e comemorassem o momento ápice de seu ministério antes da paixão, a última ceia. Ele delegou sua própria autoridade a eles e deixou muito à sua discrição. É por isso que sob o guiamento dão tanto peso à tradição. Não temos acesso a todas as instruções aos apóstolos, mas nós confiamos que eles sabiam o que estavam fazendo quando formaram a Igreja em sua infância. Em um certo aspecto, católicos são mais fundamentalistas que os fundamentalistas. Nós tomamos as palavras "isto é meu corpo, isto é meu sangue" muito literalmente. Assim fizeram os primeiros ouvintes que rejeitaram as palavras difíceis, de que comer sua carne e beber o seu sangue era necessário para a salvação. E ele não corrigiu a impressão deles de que era exatamente isso que ele queria dizer. Mesmo o escritor atual, o professoramente católico Gary Wills, rejeita a doutrina católica tradicional, de que o padre que consagra o pão e o vinho transforma-os no corpo e sangue de Cristo. As palavras de Cristo, como eu disse, ainda provocam resistência, e por isso acredito nelas. Que prova maior de sua divindade poderia haver do que o fato de que ele ainda é rechaçado após 2000 anos? Ninguém consegue odiar Júlio César hoje em dia. É muito difícil odiar até Átila o Huno, que deixou um monte de ressentimento em sua época. Mas o mundo continua odiando Cristo e sua Igreja. A própria maneira como o ódio aparece é em si mesma interessante. Para cada perseguidor desvelado, existem incontáveis pessoas que fingem não odiar a Cristo, mas sutilmente o colocam naquele nível de um grande mestre moral. Ou não dizem nada contra ele, contanto que a tal da separação entre Estado e Igreja seja observada. Ou ainda sob um verniz de eruditismo, fingem separar as suas palavras autênticas daquelas que lhe foram falsamente atribuídas, como se os apóstolos teriam ousado colocar palavras em sua boca. E como ainda, se palavras fabricadas teriam se provado tão duráveis como as autênticas. Tente você escrever uma sentença que alguém acreditaria ser do Cristo por sequer um século. A maioria das pessoas de mentalidade secular acharia mau gosto pregar um cristão em uma cruz, embora já tenha havido exceções. Eles preferem criar uma certa distância entre eles, a tal da sociedade, e o Cristo, para insular a vida mundana da insuportável Boa Nova, para que eles não sintam-se obrigados a responder à autorrevelação de Deus. Uma aplicação concreta, especialmente horrível dessa insulação da sociedade ao cristianismo, é a redução do ato de matar crianças indefesas a uma questão política abstrata, um assunto sobre o qual podemos discordar amistosamente. Fingindo deixar as questões fundamentais em aberto, eles no fundo vivem em negação e oposição à verdade que nos foi dada a tanto custo. O que era antes cristandade, uma civilização construída ao redor da revelação de Deus ao homem,
agora caiu em uma condição de amnésia e indiferença. Muito da própria Igreja Católica desertou do seu dever de evangelizar, que começa com a transmissão do ensinamento católico aos filhos. Ignorância da doutrina da Igreja na Igreja Americana é uma tragédia terrível e escandalosa. O Vaticano recentemente ofendeu seus parceiros protestantes e judeus em um diálogo ecumênico, ao reiterar a afirmação principal de que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja, o único caminho da salvação. Aparentemente, a precondição tácita do diálogo era que a Igreja entrasse pronta para renunciar sua identidade. E nós podemos bem entender porque alguns puderam ter essa impressão, especialmente a partir de certas declarações papais de que isso era uma possibilidade. Mas isso foi um mal-entendido que teve de ser claramente negado, antes de que qualquer conversa honesta pudesse ocorrer. Cristo sempre foi, ainda é e sempre será demais para que a raça humana em geral possa aceitá-lo ou assimilá-lo, exatamente como ele disse que seria. O mundo continua mostrando a verdade de suas palavras.